Queremos saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez nessa noite. Espero que todos adorem o Senhor, os irmãos que estão em casa, o adorem em espírito e em verdade. Que nessa noite nosso culto, né, seja só para a honra do nosso Senhor Deus, pois só Ele merece toda a nossa honra, nossa glória, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pai eterno. Por isso estamos aqui. Nós viemos aqui para adorá-lo, né, para louvá-lo. Que nós possamos sempre estar adorando esse Deus maravilhoso. Vamos nesse momento agora adorar, louvar o Senhor. Pai, viemos te adorar. E em teu louvor erguemos nossas mãos, pois muitas maravilhas temos visto em nosso meio, e o teu poder tem demonstrado a nós. Viemos pra te adorar.
Saúde os amados com a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor. E eu convido os amados que possam abrir as suas Bíblias e aqueles que tiverem também o aplicativo da Bíblia no celular, que por favor também possam estar abrindo no Salmos 92. Salmos 92, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 5. Salmos 92, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e de todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, pela tua presença nas nossas vidas, e reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas que até aqui o Senhor tem sido maravilhoso conosco, por meio da tua presença e do teu cuidado, Senhor. O Senhor assim tem sustentado as nossas vidas, mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo, Senhor, mas sabemos que ainda assim o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos e esperamos, Senhor Deus, de que a vitória será concedida pelo Senhor em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, Senhor. Mas sabemos que o teu cuidado tem estado sobre as nossas vidas e pedimos ao Senhor também por todas as famílias, Senhor, por todas as pessoas que estão também passando, Senhor Deus, por esse momento que é difícil, mas sabemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas, Senhor. Mas nesse momento também agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a todas essas coisas, podemos adorar, louvar e exaltar o teu santo nome, Senhor. E que possamos fazer isso, Senhor. Recebe o nosso louvor e adoração. Agradecemos também pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesse momento. Que ela possa, Senhor Deus, fazer morada nas nossas vidas. E que nós, como teus filhos e filhas, venhamos viver conforme a tua palavra nos ensina, Senhor. Transforma também aqueles que ainda não foram transformados, Senhor, e que eles também possam abrir os seus corações também para receberem a tua palavra. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, como os irmãos bem sabem, né, os irmãos que estão em casa, né, nós começamos a nossa campanha de missões, né, missões mundiais, né, e o nosso tema, né, é esse que está aqui: viva o poder de transformar. Também tem aqui embaixo no cartaz. Então a gente sabe que é um desafio muito grande, né, e principalmente esse ano, né, para as nossas vidas está sendo um desafio muito grande, mas sabemos que a missão ela não para, né, mesmo em meio a essa pandemia, né, mas a gente sabe que tudo está no controle, né, de Deus. Deus está cuidando de tudo, mas mesmo em meio à pandemia, né, a mensagem de salvação ela precisa ser e deve ser anunciada, né, e é exatamente isso, né, o que todos os batistas no mundo todo estão fazendo, né. Nós sabemos que essa campanha ela é uma campanha mundial, né, então todos os batistas no mundo todo estão reunidos realmente para levar, né, essa que é a verdadeira esperança, né, a verdadeira vida que só pode ser encontrada, né, no nosso Deus. Então que nós, né, possamos viver, né, esse poder transformador e que muitas outras pessoas também tenham a oportunidade, né, de conhecer esse Deus maravilhoso. Então a nossa campanha ela continua, né, até o final desse mês. Então que os amados possam estar orando, né, pelos missionários, né, pela nossa junta de missões mundiais, né, que mesmo nessa pandemia está trabalhando, né, por todos os batistas, né, espalhados no mundo todo, pelas nossas vidas, né. Eu costumo dizer que nós aqui em Canguaretama, né, todos nós, né, somos uma equipe missionária.
né, uma equipe missionária, né, junto com o pastor, né, junto com o nosso promotor de missões. Então, todos nós, né, juntos, né, com o pastor, com o promotor, somos uma equipe missionária, né? Crianças são da equipe missionária, os jovens também, os adultos, né, homens e mulheres. Então, a primeira igreja batista de Canguaretama é uma equipe missionária. Então, que a gente possa continuar, né, participando dessa campanha com alegria, né, e sabendo, né, a verdadeira esperança que nós temos, que é o nosso Deus, e que assim como Ele nos alcançou, né, Ele tem realmente o poder, e só Ele é o poder e pode dar vida também para muitas outras pessoas, e é o que nós esperamos. Então nós vamos orar mais uma vez, né, pedindo em especial por essa campanha, e então vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, e nesse momento, Senhor Deus, nós queremos te pedir de uma forma especial, Senhor Deus, por missões, que o Senhor possa estar usando, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor. Todos nós possamos ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Que possamos realmente, Senhor Deus, viver esse poder transformador que só o Senhor tem. Esse poder que nos dá força, Senhor, que nos dá amor, que também nos dá equilíbrio, Senhor. E que a gente realmente venha com as nossas vidas testemunhar no meio aonde estivermos, seja nas nossas famílias, amigos, ou as pessoas que nos conhecem, Senhor, que nós possamos testemunhar que somente o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, Senhor, e te pedimos também por todos os batistas espalhados no mundo todo, Senhor, pela nossa junta de missões mundiais, Senhor, que mesmo em meio a esta pandemia, Senhor, muitas pessoas possam abrir os seus corações e possam receber, Senhor Deus, a mensagem de esperança que é a Tua Palavra, possam receber o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Usa as nossas vidas, Senhor, usa a equipe missionária desta igreja, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, o nosso pastor, como o Senhor já tem usado. Usa também o nosso promotor de missões, Senhor. Usa cada criança, Senhor, cada jovem, cada adulto, homem ou mulher desta igreja, Senhor. Usa nossas vidas. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E nós estamos aqui, né, para adorar a esse grandioso e maravilhoso Deus. Então, que Ele seja engrandecido.
Qualquer problema, nós temos esse Deus maravilhoso no qual somente nele nós podemos confiar, independente do agitado mar, do temporal, da tempestade, das aflições, mas nós devemos crer e somente confiar nesse Deus maravilhoso.
Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você também que está em casa, acompanhando pelo nosso canal. Deus os abençoe. E esta noite de louvor e de adoração ao nome do Senhor, queremos continuar uma série de mensagens, concluindo hoje a última, no livro de 1 de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler hoje dos versículos 30 ao 39. 1 de Reis, capítulo 18, dos versículos 30 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, os versículos vão do versículo 30 ao versículo 39, 39. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais Elias: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, disse Elias, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Pai amado, por este momento de louvor e adoração que o grupo de louvor nos proporcionou, ó Pai. Abençoa cada dia esses jovens, ó Pai amado, e que nós possamos, ó Pai amado, a cada dia, num momento como este, ter como um momento ímpar, um momento único e diferente, ó Pai amado, um de todos os outros, porque cada vez, ó Pai, que nós nos apresentamos diante do Senhor, nós temos, ó Pai amado, nós saímos diferente e temos também, ó Pai, pedidos e agradecimentos totalmente diferentes. Queremos que esta noite seja uma noite, ó Pai amado, de muita alegria, não só pelos louvores aqui cantados, mas também pelo texto lido, ó Pai amado. Queremos tirar lições, ó Pai amado, que se tornem, ó Pai amado, lições concretas do nosso dia, no nosso dia a dia. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, diante de tanta idolatria, Elias se apresenta no capítulo 17, versículo 1, ao rei Acabe, dizendo que em Israel ia ficar 3 anos
Tiago diz 3 anos e meio sem chuva em Israel. Elias se apresenta diante do rei Acabe, e depois de 3 anos, então, 3 anos e meio, segundo Tiago, Elias volta ao rei Acabe, e aí fala para que, nesse novo momento, todo Israel e os profetas de Baal sejam reunidos no Monte Carmelo. É o que diz o capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19, diz: Agora, pois, manda juntar a mim, disse Elias, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. A idolatria imperava no reino de Israel. Acabe havia se desviado dos propósitos do Senhor, buscando acordos políticos, econômicos, a tanto que casou com uma estrangeira e aí fez dos seus deuses o Deus de Israel. No versículo 16, no capítulo 16, versículo 30 e 32, estou apenas colocando o contexto para nos situarmos melhor. Capítulo 16, versículo 30 e 32, o texto sagrado nos diz: Fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe, como se fora por menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E fez mais: levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, o sistema religioso judaico já estava dissolvido. Os profetas, muitos dos profetas tinham sido mortos. Os profetas que não morreram é porque se esconderam. Haviam profetas escondidos em cavernas, ajudados por pessoa também, muitas vezes. E aí Elias agora se apresenta a Acabe dizendo um baixa, depois de 3 anos de estiagem, depois de 3 anos de seca em todo Israel. O desafio agora era não o desafio para fazer para-chuva, para que o povo ali soubesse da realidade que quem mandava chuva para Israel, para a nação de Israel, não era Baal, o Deus, da prosperidade, da fertilidade, como eles imaginavam, mas quem enviava chuva à nação de Israel era o Deus Jeová. E agora, então, Elias se apresenta diante do rei Acabe com um novo propósito. O propósito agora de evidenciar a pessoa de Deus, soberano Senhor da nação de Israel. Deus, Jeová, Ele é o Deus que criou todas as coisas, e não somente isso, mas Ele criou todas as coisas. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, tem alguns versículos do livro de Tiago que cabe muito bem nos textos de Elias. Inclusive é Tiago que diz que Elias era um homem semelhante a nós, e orou e parou chuva, parou de chover em Israel. Mas Tiago diz que todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles são lá do alto, ele parte dos pais das luzes. E Israel precisaria entender isso, o que não entendiam. Então, Elias chega agora e faz esse pedido a Acabe no capítulo 18, versículo 19, dizendo que todos eles reunissem, ajuntasse todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel, para saber de fato quem era o Deus soberano, o Deus Senhor de todas as coisas. Escolhei, no versículo 21, Elias diz: escolhei agora a quem servis,
capítulo 19, versículo 21, Elias diz, capítulo 18, versículo 21, Elias diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. É impressionante, irmãos, como aquele povo, em sua maioria, sabia da história de Israel, sabia de como Deus havia tirado seus pais do Egito, da escravidão do Egito, sabendo como Deus tinha sido todo-poderoso, sabiam da história de Abraão, de Isaac e de Jacó, exatamente em nome dos patriarcas que Elias ora, justamente porque o povo sabia exatamente a aliança de Deus com os patriarcas, mas esse povo estavam divididos. Eles estavam, e Elias agora chama a atenção deles no capítulo 18, versículo 21, para dizer: até quando cocheareis, até quando ficareis em dois pensamentos? Se você deve servir a Baal ou se você deve servir ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes, nós do século 21, nós temos essa dificuldade. Talvez não seja a sua dificuldade, mas a dificuldade de muitas pessoas, de ficar dividido nas prioridades da nossa vida. E muitas vezes não só nas prioridades, mas nas coisas supérfluas da vida. Ao decidir de fato a quem servir, a quem adorar, se é o momento de adorar a Deus, se é o momento de se dedicar ao Senhor, se é o momento de dedicar o tempo ao Senhor, se é dedicar o tempo a outros negócios, a outras coisas que para nós parecem muitas vezes que são muito mais importantes do que dedicar um tempo ao Senhor. Ali era um momento de intenso afastamento das coisas do Senhor nosso Deus. O pessoal de Elias, quando chama a atenção do povo: até quando cocheareis? Até quando vocês vão ficar entre esses dois pensamentos? Elias, na verdade, estava querendo centralizar a pessoa de Deus e regular a posição humana diante desse Deus Todo-Poderoso. Nós, muitas vezes, precisamos ser regulados. Muitas vezes nós precisamos buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio não existirá se nós não centralizarmos a pessoa de Deus. Nós perdemos noção, porque perdemos o referencial. Perdemos as oportunidades de fato, agradecer a Deus, se alegrar com Deus, da nossa vida ser uma vida de gratidão ao nome do Senhor. Nós perdemos muitas vezes porque nós estamos totalmente sem referencial, e ali chama a atenção desse povo para que eles realmente se posicionassem diante desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que faz todas as coisas. E Elias então propõe de fato um sacrifício, propõe um culto, propõe uma adoração ao nome do Senhor. É lógico que no Antigo Testamento o sistema era de sacrifícios e de oferta ao Senhor, se doando ao Senhor, se entregando ao Senhor, e era por meio do altar e por meio do sacrifício. Fazendo uma ponte para os nossos dias, nós precisamos entender que o tempo para Deus, que o momento para Deus, que a preparação desse momento também é de suma importância, porque isso nos remete à reflexão, nos remete a posicionamento, nos remete, de fato, a um preparo, não só do nosso coração, mas de todo o nosso ser. Capítulo 18, versículo 30, Elias vai dizer: então, o narrador, o escritor sagrado vai dizer: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chamando mais uma vez a atenção, a centralidade da pessoa do profeta, porque o profeta que indicaria a pessoa de Deus, o profeta que indicaria o lugar, o profeta que faria de fato todo o processo de preparação de oferta ao Senhor. E aí todo o povo então se achegou a Elias, mesmo não estando, quando Elias faz a pergunta no capítulo 18, versículo 21, até quando vocês ficarão indecisos? O povo fica calado, fica tranquilo, não responde nada. Mas no versículo 30, de fato o povo se chega a Elias, entendendo que deve dar espaço
para que o profeta realmente possa executar a missão que recebeu do Senhor. E todo o povo, então, foi até Elias. Elias, então, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, essa palavra do versículo 30 é importantíssima, porque 3 anos e meio Israel estava sem chuvas, 3 anos e meio nós sabemos que Jezabel acirrou, de fato, a perseguição aos profetas do Senhor. Não havia mais sistema religioso judaico na nação de Israel. Então o altar, de fato, não tinha mais significado, não tinha sentido aquele altar. E quando as coisas não têm significado e as coisas não têm sentido nas nossas vidas, o que acontece? Nós desprezamos. Então o altar estava em ruínas. Para apresentar ao Senhor uma oferta ao Senhor, Elias precisou restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. E é impressionante porque Elias é profeta do Reino do Norte. Existiam 2 nações, Reino do Norte e Reino do Sul. E aqui estava dividida, Reino do Norte com 10 tribos, Reino do Sul com 12 tribos. Mas Elias, de fato, constrói o altar com as 12 pedras, segundo os filhos de Jacó. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor e depois então construiu o altar e fez toda aquela preparação para que a oferta fosse de fato colocada. A preparação do altar centraliza novamente a pessoa de Deus. Deus é o Deus de Israel. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o Deus de Israel não é um Deus que trabalha o indivíduo apenas, trabalha a individualidade. É lógico que nós somos trabalhados por Deus. É lógico que o foco de Deus é a minha pessoa, Robson, a sua pessoa. É lógico que Deus trabalha o indivíduo. Deus, para a nação de Israel, para a humanidade, ela é coletiva, ela é comunitária. E aí, nós precisamos entender isso, porque o individualismo, que é ferrenho nos dias de hoje, apenas ele se mostra com a nomenclatura de individualismo, mas é algo que tem no coração do homem e que está lá desde o antigo, desde que o homem é homem, desde que o homem foi criado. Então, cada um vivia da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Mas quando Elias chama a atenção, não chama a atenção de uma pessoa, ele chama a atenção do rei, porque o rei tem a responsabilidade sobre a nação. Mas Elias chama todo o povo a responsabilidade. E quando Elias constrói o altar, ele constrói o altar com 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, mostrando assim que o nosso Deus é um Deus que trabalha com a comunidade, com o todo também. Interessante a gente fazer um link que Jesus Cristo, ele fundou a igreja. E Jesus Cristo, ele vem buscar a igreja. E aí nós precisamos entender isso, porque é lógico, eu preciso aceitar Jesus, eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, eu tenho minhas responsabilidades como cristão, preciso de fato viver a minha vida como cristão, mas eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a um povo que no Antigo Testamento era a nação de Israel com sistema de sacrifício, no Novo Testamento é a igreja tendo Jesus como cabeça. E quando Jesus vier, virá buscar a mim e a você, mas virá buscar, acima de tudo, a igreja do Senhor. Interessante que Elias chama a atenção de todos, e todos estão ali com Elias. Elias prepara aquele altar com as 12 pedras, e aí nós falamos que centralizando a pessoa de Deus. Isso leva um certo tempo, leva uma reflexão e leva também a reverência. Não existe, de fato, construção de altar sem reverência. Não existe construção de altar sem um tempo dispensado para isso. Não existe também reflexão se não há terreno fértil para tal coisa. Então, quando Elias constrói o altar do Senhor, restaura e coloca pedras das 12 tribos de Israel, Elias está dando um tempo para o Senhor, está
refletindo sobre os propósitos de Deus para Israel e também, com certeza, acompanha a reverência, e todo aquele povo estava simplesmente ouvindo e vendo o que Elias estava a fazer. Nosso Deus é um Deus que deve ser adorado. O nosso Deus é adorado, mas o nosso Deus não é adorado apenas pelo que Ele faz. O nosso Deus também é adorado pelo que Ele é. E quem é Deus? E como se conhece Deus? De que forma chegou esse conhecimento de Deus até você? Quais são as formas que Deus usa para se fazer conhecido? Porque o Deus de Israel, ele se auto-revela. O Deus de Israel, ele se auto-revelou lá em Adão, a Eva, a Noé, aos patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus é adorado pelo ser que ele é, mas também porque ele se faz conhecido. E por isso que a ele deve ser toda a glória e honra, porque nós podemos perceber de uma forma muito clara que ele é um Deus que se auto-revela através da sua palavra, através das manifestações de milagres e maravilhas. Foi assim que nós podemos entender na vida de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó, no final do livro de Jó, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos, o que mudou? O que mudou? Foi Deus que mudou para Jó, ou foi o olhar de Jó que mudou em relação a Deus? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Depois de toda a experiência, depois de todo o problema, depois de tantas circunstâncias, variadas circunstâncias, Jó então conseguiu, de fato, conhecer a Deus. E Deus se faz conhecido, de fato, muitas vezes, de variadas vezes, se faz conhecido, às vezes em situações muito atípicas e às vezes extremamente difíceis, mas necessárias, imprescindíveis para a maturação, para o conhecimento desse Deus que é fiel, que é verdadeiro. Foi o povo escravo no Egito, e na escravidão do Egito, na libertação do Egito, as 10 pragas que Deus, a proliferação dos animais que Deus então liberou ali no Egito, para que Faraó pudesse conhecer o Deus de Israel, o Deus soberano, todo-poderoso, e não só Faraó, mas o próprio povo de Deus. Quando diante do grande mar, eles não tinham para onde sair, as carruagens de Faraó estavam vindo. Então Deus se revelou, se fazendo conhecido, dizendo a Moisés: coloca o teu cajado e vocês vão passar esse mar a seco. Vão passar o mar a pera seco. E é interessante falar isso, por quê? Porque Deus, a palavra do Senhor, ela quer nos mostrar algo, ele se revela através da sua palavra. Então, nós precisamos conhecer esse Deus e ter o conhecimento de que Deus usa as circunstâncias, usa os momentos difíceis, usa os momentos, às vezes, extremamente difíceis, para se revelar ao homem. Isso consola e conforta o nosso coração, porque quando nós estivermos passando, ou se já passamos por momentos extremamente difíceis, ou se iremos passar, quando estivermos passando, nós vamos compreender que nosso Deus é soberano em todas as coisas, que a sua mão está norteando toda a história e que Ele quer o bem maior, o bem melhor para as nossas vidas, e é assim que Ele faz. 3 anos e meio sem chuva. Que Deus é esse? Da estiagem, da seca. Mas é o Deus que se revela. E o propósito dele, o resultado, as consequências da sua ação, são consequências e resultados totalmente positivos. Totalmente positivos. Deus se manifesta. Nós passamos a ver Deus de forma totalmente diferente, em passando por dificuldade, em passando por problema. Então, Deus é o Deus de Israel, não é uma criação humana. Deus não foi criado pelo homem. Deus não é criação, não foi criado pela mente humana. Deus é. Ele foi com Moisés, ele foi com Jó, ele foi com Noé, ele foi com você,
Ele foi com a nação de Israel, Ele foi com Elias, e Ele é com as nossas vidas no dia de hoje. Deus não é criação da mente humana. Outros deuses sim, mas Deus não. Deus é o Deus que faz parar a chuva e é o Deus que libera a chuva. É o Deus que ouve quando os seus filhos falam. Veja o versículo 38. Versículo 38, vamos ler a partir do 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da aliança. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia, todas as vezes que eu ouvi essa expressão, algum homem, algum texto bíblico dizendo como Elias agora na sua oração, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ele está dizendo: Deus de aliança. Deus que não quebra aliança. É um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Ó Deus fiel, ó Deus verdadeiro, ó Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Sobre a tua orientação. Isso é de suma importância. Nós estamos falando do profeta, o profeta Elias. Mas que coisa interessante é, meus irmãos, quando você ouve, você lê e está me ouvindo, dizendo assim, Elias dizendo, fique sabido em Israel que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Já aconteceu você falar para a sua família? Diz, olha, segundo a orientação do Senhor, é por isso que eu estou fazendo isso. Segundo a orientação do Senhor, é por isso que eu estou dizendo isso para a igreja. Eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho orado, porque eu tenho percebido. Agora não é na certeza de que Deus tem falado ao seu coração. É na certeza que as coisas que vêm ao seu coração não é mero gosto seu, ego seu, mas é que de fato Deus tem falado ao seu coração. E Elias diz: fica sabido em Israel no dia de hoje que eu fiz todas essas coisas segundo a tua orientação. Segundo a orientação. E Elias continua a sua oração. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E aí como é que Deus responde? Como é que Deus responde? Às vezes algumas pessoas podem falar assim: Deus fala com você? Como é que você sabe que Deus fala com você? Não é? E nós que somos crentes, sabem que Jesus, ele disse, foi Deus que falou comigo. Sim, mas como é que Deus fala com você? Eu quero que você me diga como é que Deus fala com você. Às vezes Deus não fala, e muitas vezes Deus não fala de forma audível. Uma das formas que Deus fala conosco é através, o canal é esse, é através da sua palavra. Mas Deus pode usar também a vida do irmão, se estiver dentro da palavra de Deus, uma orientação bíblica, é ótimo. Mas Deus também fala por meio de circunstâncias. Por meio de circunstâncias. E aqui Deus respondeu a Elias. Como é que Deus respondeu a Elias? Descendo fogo sobre o altar. Essa foi a resposta de Deus. Deus não falou assim: tá, Elias, ok, tá jóia, estou respondendo para você, você mesmo é meu servo, foi tudo segundo a minha orientação. A resposta de Deus é muito mais profunda, embora não seja audível. Quando Elias diz: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor do altar. Deus é o Deus soberano, o Deus de Israel que responde todas as coisas. Nós precisamos ter a percepção espiritual para poder ver de fato, perceber onde é que Deus está falando, onde é que Deus está agindo. Deus de Israel não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra. O Deus de Israel é um Deus relacional.
É um Deus que responde às nossas orações. E aí Deus respondeu à vida daquele povo. O nosso Deus é um Deus que está soberanamente sobre todas as coisas. Ele é Senhor do tempo, dos tempos e da estiagem, das estações. Nosso Deus é que faz chover, o nosso Deus é que retém a água. Tempos e estações estão dentro do propósito do Senhor. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. E ter esse conhecimento de Deus, apesar de estar dentro de uma complexidade tremenda. E por isso, mais ainda, precisamos depender dele, para que possamos entender as suas minúcias. É de fundamental importância. Onde é que você está? Você está dividido entre servir a Deus ou servir seus próprios negócios, ou servir outros deuses no sentido não de deuses feitos de pau e de pedra, mas os deuses que nós construímos, os ídolos do coração. A quem nós estamos servindo? Quem é o nosso referencial? Por que estamos aqui? Quando estamos diante de situações, de dificuldades, quando estamos passando por problemas, a quem recorremos? A quem preparamos? Qual o altar que você prepara no dia de hoje? Onde é que fica o seu altar? Que preparação como é que você prepara o seu altar? Lógico, meu irmão, que o altar é o nosso coração. É o nosso ser, a nossa vida. Aqui é o altar. Nós somos templo do Espírito Santo. É aqui que se prepara para o Senhor. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Como é que está a sua vida diante do Senhor Deus? É lógico que nós oscilamos. É lógico que somos seres limitados, vulneráveis, mas Elias deixa muito claro aqui, que o Deus de Israel é o Deus soberano em todas as coisas e não foi criado pela sua mente, não foi criado pela minha mente. O nosso Deus é um Deus que se auto-revela. E onde é que está o ápice da revelação de Deus? O ápice da revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Ele se revelou enviando o seu Filho na cruz do Calvário. Na teologia se chama a revelação especial. Existe a revelação geral e a revelação especial. A revelação especial está na palavra de Deus e na pessoa do Filho. A revelação geral está em toda a natureza. Ninguém jamais pode olhar toda essa natureza e negar que existe Deus. Isso é a revelação geral. Deus se revela através das estações, através dos tempos, através de toda a sua natureza. E você, meu irmão, e acima de tudo eu também, que estou trazendo essa palavra, que nós possamos de fato nos submeter à soberania desse Senhor. A Ele sim deve ser dada toda a honra, a Ele deve ser dada toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de louvor, Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos ainda adorar o Senhor com mais um canto e assim estaremos orando e encerrando o culto desta noite. Escrever
acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Vamos orar nesse momento. Deus grande, Pai misericordioso, te agradecemos por cada momento, cada minuto aqui na tua presença, ó Deus. É muito bom estar contigo, Senhor Deus. Ó Deus, que tu venha abençoar cada um de nós. Ó Deus, que tu venha abençoar os irmãos que estão em suas casas, ó Deus, que estão acompanhando este culto, que estão te adorando também. Ó Deus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.